Olá, nesse vídeo eu vou comentar com vocês um caso que não é uma reclamação médica, né? Mas é um caso real que aconteceu com uma bebê e que poderia causar uma reclamação, um processo contra o médico. E é uma situação que poderia acontecer com o médico de qualquer especialidade, porque isso foi causado pela prescrição de um medicamento, né? Então não precisa ter risco cirúrgico aí para ter uma pólice, né, para justificar ter uma pólice, porque todos os profissionais têm risco e esse caso mostra isso. Antes de qualquer coisa, quero agradecer ao aluno Ivan, foi ele que mandou para mim essa situação por direct, né, mostrando, olha, Tabata, como você comenta, né, mas aí um caso para o banco de exemplos, para a gente mostrar como é importante o profissional se proteger e ter uma pólice. Vou compartilhar aqui a tela para vocês verem a notícia, né? Bebê entubada em UTI após ter 72% do corpo coberto por queimaduras causadas por reação a remédio. Então, a bebê, ela tinha problemas de convulsões, né? E aí eles foram consultar um neurologista que prescreveu alguns medicamentos. E aí ele deu 3 medicações e falou que aos poucos ele ia suspendendo, né, para tratar essa convulsão. Ela tem um pouquinho mais de um ano, né? Agora eu até acompanhei o noticiário, ela já saiu da UTI, já tá tudo bem, né? Graças a Deus. E aí, quando ela começou a tomar a medicação, ela teve essa reação, né? Vocês viram que a pele ali ficou como se fosse uma queimadura mesmo de fogo, né? E aí ninguém entendeu o que estava acontecendo, né? Os médicos fizeram os pais fizeram uma peregrinação por hospitais, por clínicas, para entender a causa, por que ela estava tendo aquilo na pele, né? E quando essa reação que ela teve foi tão grave que o efeito era o mesmo de uma queimadura, né? Então, baixa imunidade, pode desenvolver infecção, por isso até que ela foi para UTI, precisou ser entubada, até que um médico identificou que a causa dessa queimadura era uma alergia, uma doença autoimune que ela teve de reação à medicação. Então, o próprio corpo dela estava reagindo, tentando expelir aquele elemento estranho pela pele, descamando a pele e causando esse efeito de queimadura, né? Que é o mesmo que acontece quando o corpo, realmente, quando a pele sofre queimadura, que é muito grave, né? E veja, foi pela prescrição de um medicamento. Eu estou falando que o médico que prescreveu o medicamento errou? Não, não é isso, tá? Inclusive, não tem nenhum elemento na matéria de que o médico está sendo responsabilizado, de que o médico foi processado ou vai ser processado. Mas o que eu quero deixar claro nesse vídeo é que o fato da menininha ter sofrido um dano, né? Inegável que ela sofreu um dano, não significa que houve erro médico, mas isso não impede a família de processar. Por quê? Os pais podem ficar inconformados. Como assim o médico prescreveu uma medicação que causou isso para minha filha? Né? Ela quase morreu, ficou na UTI, e processa o médico. E aí ele que vai ter de contratar um advogado, vai pagar perícia para provar que fez tudo certo, que não poderia ter evitado aquilo, que não tinha como ele saber que ela desenvolveria essa doença autoimune, né, essa reação gravíssima, né? Ali na própria matéria, o médico que identificou a causa da alergia falou que é muito raro esse tipo de situação acontecer, que pode acontecer com adultos também. Então, me parece que realmente não houve erro, né? Não teria como um médico saber que a bebezinha poderia ter essa reação, né? Eu nem sei se existe um exame detalhado para investigar os tipos de reações alérgicas que um paciente pode desenvolver com uma medicação, né? É uma coisa muito específica. Então, se o médico seguiu todo o protocolo, né, não existe isso de pedir um exame e tal, então não tem como exigir que ele tivesse feito, né? Então ele fez a parte dele. Mas isso já, o fato de ter acontecido um dano, a gente vê até no judiciário que é muito comum o dano já ser a justificativa, né, para o paciente ou para a família do paciente processar o médico. E na medicina, o fato do paciente ter sofrido uma lesão, né, por conta do tratamento, seja ele por remédio, seja ele por procedimento mais invasivo, não significa que houve um erro, né? Todo tratamento tem risco, pode ter complicações, e não é que o médico errou, às vezes são condições inerentes ao próprio paciente, como é o caso
dessa menininha. Isso mostra a importância de todos os médicos terem uma boa apólice de responsabilidade civil profissional, independentemente da especialidade, porque isso poderia ter acontecido com qualquer especialidade. Eu sei que às vezes quando vocês vão abordar um médico que só atende ambulatório, né? Só tem o atendimento clínico, fala, não preciso de apólice, ou eu não preciso de um limite tão alto, porque eu não tenho muito risco, né? Eu não faço cirurgia, eu não faço procedimento invasivo, é muito tranquilo. Veja, um medicamento, olha o que causou, né? Poderia ter causado um dano muito grande, né? O médico poderia ter sido processado, ter custos de defesa, né? E como eu falei, independente de ter errado, a pessoa tem direito a processar e ele vai ter de se defender. E mesmo que seja comprovado que ele não errou, ele fica com esse prejuízo da defesa dele, da perícia, das custas judiciais de forma geral. Então, por isso que é muito importante todos os médicos, independentemente do tamanho da exposição, né, da complexidade dos procedimentos que ele realiza no dia a dia na sua profissão, ele precisa sim ter uma excelente apólice de responsabilidade profissional. Então, use esse caso nas suas visitas, né, para mostrar que, olha, uma medicação, né, se tem um efeito, uma doença raríssima, uma reação, né, olha, né, já o paciente, a família do paciente poderia processar, então, e não pague para ver, né, a apólice tem um custo muito baixo comparado à proteção que o médico vai ter e a tranquilidade aí para ele exercer a medicina no dia a dia, né? Que é importante ele ficar preocupado só com o paciente, não se, ai meu Deus, será que alguém vai me processar? Será que vai acontecer alguma coisa? Não, a apólice te protege.